só te Ele quer ser visível a mim e a você. Então, em nome de Jesus, eu gostaria de deixar aqui uma palavra aqui, se você puder abrir a sua Bíblia, a palavra oficial do culto, se você puder abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, em nome de Jesus. Tenente Rogério aqui conosco, né? Um prazer imenso. Coisa boa, né? Capítulo 13, irmãos. A palavra aqui em nome de Jesus, capítulo 13 do Evangelista Mateus, em nome do Senhor Jesus. Sempre é bom estar na casa do Senhor, né? Alguém diz, é alegria que quando me disser, vamos à casa do Senhor. Aqui não é a igreja, é o auditório do 6º Batalhão, mas quem sabe daqui a 10 anos, a 20 anos, Deus faça uma revolução, uma mudança e converta 90% desse quartel aqui, e aqui passa a ser costumeiramente um lugar santo, apropriado, consagrado à palavra de Deus, aos cultos ao Senhor. Gostaria de ler a palavra do semeador, capítulo 13 de Mateus. Vamos ler em nome de Jesus, no verso 1. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele. E de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo:
Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando dele os discípulos disseram: por que lhe falas por parábola? Ele respondendo, disse-lhes: porque vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois a palavra do semeador, ouvindo em a palavra do reino, e não entendendo, veio um maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Louvado seja Deus em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Orar, vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, deixe Deus falar com você. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado por este momento, meu Deus. Este é o dia que fez o Senhor, alegremos e regozijemos nele. Meu Deus, obrigado por teus filhos que estão aqui, representando cada lar, representando cada família. O Senhor está a atuar na vida de cada um, ó Senhor Deus, na nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos e pretensões estejam cativos ao ouvir a tua voz. Santo Deus dos exércitos, não te detenhas. Faz-se presente em nosso meio, meu Deus. Toca na nossa vida, toca na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração. Senhor, converte-nos a Ti e nós nos converteremos, ó Deus. Se o Senhor não falar, ninguém fala, meu Deus. Se o Senhor não fizer, ninguém faz. Se o Senhor, meu Deus do céu, não efetuar, ninguém efetua. Se o Senhor não salvar, ninguém salva. Se o Senhor não libertar, ninguém liberta. Se o Senhor não transformar, ninguém transforma. Ó Santo Deus dos exércitos, enxerga a Tua palavra no nosso coração, Senhor Deus, para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Enxerga-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua santíssima semente, meu Deus. Vem nos libertar, vem nos transformar, vem nos fazer pessoas dignas do Teu reino. Ó Santo Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, vá à casa de cada um aqui, Senhor Deus, visita a família de cada um que aqui está, vá transformando, libertando, curando, quebrando as algemas, quebrando toda incredulidade, quebrando toda religiosidade. Ó Senhor Deus, que nós tenhamos um coração arrependido voltado para o Senhor, porque só o Senhor faz, só o Senhor liberta, só o Senhor transforma, só o Senhor vem protegendo o nosso coração. Só o Senhor pode fazer o que ninguém te pode, meu Deus dos exércitos. Senhor Deus, olha para esta nação chamada Brasil, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Olha para a polícia militar do Estado de Ceará, meu Deus, olha para a segurança
aleluia. Em nome de Jesus, que nossos olhos sejam atentos à tua voz, que nós possamos ouvir tua voz, que nós tenhamos olhos para ver, ouvido para ouvir e coração para compreender, meu Deus do céu. Em nome de Jesus, Espírito Santo, continua a operar em nome de Jesus. Continua a operar na mente de cada um aqui em nome de Jesus. Vá libertando, Senhor, em nome de Jesus. Vá transformando, Senhor, em nome de Jesus. Vá curando em nome de Jesus. Assim eu te peço e desde já eu te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Nosso coração é a boa terra. Nosso coração é a boa terra. Estejamos abertos hoje para que esta semente que está sendo lançada venha frutificar 30, 60 e 1%. E que semente é esta? É a palavra de Deus. Glória a Deus. Aos homens, muitas coisas é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aleluia. Eu queria cantar um louvor em nome de Jesus. Não sou cantor, sou adorador. Então os erros os irmãos perdoem. É um louvor muito bonito, que fala um pouco do nosso passado e da nossa tomada de decisão. A melhor coisa que eu já fiz. Oséias de Paula. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. O que foi? A melhor coisa, quem sabe me ajuda, que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um trigo, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Tome essa decisão. Aleluia. Glória a Deus. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um trigo. O que foi? Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Versículo de número 17 vai dizer o seguinte: Jesus ele cura um paralítico. É bem verdade que os evangelhos estão recheados de milagres, de prodígios, de maravilhas realizadas por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele libertou pessoas de espíritos maus. Jesus Cristo deu vista aos cegos, vistas espirituais, visão do reino e vista física. Jesus Cristo curou leprosos.
Curou da lepra física, mas curou da lepra que se chama pecado. Jesus Cristo curou pessoas que viviam uma vida de derrota, hemorragia. Jesus curou. Jesus fez muitos milagres. De fato, isso é verdade, porque está escrito no Santo Livro de Deus. Mas tem algo aqui muito interessante que o doutor Lucas, o médico Lucas, evangelista Lucas, no capítulo 5, versículo 17, vai dizer: não sou o pregador da noite, apenas uma reflexão rápida. O pregador é o pastor Neto, para a glória de Deus. Mas algo me chamou a atenção neste texto. Em muitas curas que Jesus fazia, nem todas ele salvava a pessoa no sentido de dizer: você está salvo. Não. Mas muitas pessoas que foram curadas, depois corriam ao encontro de Jesus para ser salvo. Porque a cura de uma enfermidade física é importante, é necessária, precisamos, mas ela tem um tempo determinado. Porque, como está escrito lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Mas cedo ou mais tarde a nossa senha vai chegar. Isso é verdade. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, informando para as irmãs de Lázaro: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele disse assim: e aquele que vive e crê em mim não morrerá, mas passará de uma vida para uma vida eterna. Aleluia. Jesus está dizendo assim: tem pessoas aqui que vão morrer crendo em mim, e eu vou ressuscitar eles no último dia. E tem pessoas que estão vivas e não morrerão. Como assim? Eles alcançarão a libertação, os pecados serão perdoados, porque a morte existe no nosso campo de visão, mas no campo de visão de Cristo é uma passagem de uma vida física para uma vida eterna com Deus. Aleluia. E a palavra é crer nele. Foi o que Jesus, foi o que Paulo diz para aquele carcereiro. Aquele carcereiro foi pegar a espada para se suicidar. E aí Paulo grita: não faça nada contra a tua vida. Ninguém fugiu. Ninguém. Aí ele pula para dentro daquela prisão e diz: o que é necessário eu fazer para ser salvo? Paulo poderia ter dito assim: primeiro, vamos pagar o mal com o mal. Tu me açoitou, tu me humilhou, tu me acorrentou, tu me maltratou. Primeiro, vai para o tronco ali para tu levar uma lapada também. Não. Paulo não aproveitou o momento para se ficar. Paulo olhou para aquele homem e disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. A salvação é uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão. E a salvação ela está aberta a todos nós. E aconteceu que um daqueles dias estava Jesus ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali. Por que o poder do Senhor estava ali? Porque Jesus estava ali. Isso não é diferente. O poder do Senhor também está aqui, porque aleluia. Jesus está aqui. Glória a Deus. Palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3, Ele está presente. Por que o poder dele não estaria aqui se Ele está presente? Aleluia. Glória a Deus. E eis que alguns homens transportaram numa cama um homem, um certo paralítico. A multidão era grande, eles não conseguiram chegar próximo a Jesus. E aí eles subiram pelo telhado e desceram um paralítico pelo telhado. Ali eram os amigos. Amigo é aquele que quer ver a tua vitória. Amigo verdadeiro é aquele
aquele que te pega pela mão e diz: vem para cá, porque o caminho aí não é bom para ti. Esses são os amigos verdadeiros. É aquele que quer ver o teu bem, que quer ver a tua mudança de situação para melhor. Aleluia. Aquele homem era paralítico, mas os amigos dele não se alegravam com aquele momento, com aquele estado ali físico. Vamos ao encontro de Jesus. Desceram ele pelo telhado. A palavra de Deus vai dizer que, e vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Olha que interessante, o versículo 20 vai dizer assim: e vendo ele a fé deles, disse-lhes: homem, os teus pecados te são perdoados. Mas o homem estava precisando de uma cura física. Jesus vai e diz: os teus pecados estão perdoados. Oh, eu cheguei aqui, eu quero sair andando. Mas Jesus mostrou para ele que mais importante do que a cura física é a cura espiritual. Aleluia. Aí Jesus vai e diz: os teus pecados estão perdoados. Aleluia. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz que os pecados estão perdoados? Senão o próprio Deus. Ele pensa que é Deus. Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: o que vocês estão pensando em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta e anda? Aí Jesus olha e diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E logo aquele paralítico fez o que Jesus havia ordenado. Então é importante, é necessário a cura física, mas mais importante é a cura espiritual. Porque a cura física, ela é temporária, mas a cura espiritual é uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus possa continuar abençoando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Grande assim, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim, Ele não desiste. Aleluia, Deus. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, não. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Vamos à paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. O pai já tinha conversado comigo outras vezes, né? E ele disse: pai, vai ficar complicado, porque meu horário é meio difícil, porque eu salto do trabalho 5
5 horas, 5h30, e não tem como eu chegar aí mais cedo, né? E daí o pai vai dizer assim, não, a gente não veio. E glória a Deus, né? Estamos aqui para poder compartilhar com os irmãos esse momento, né? De adoração ao Senhor, amém? Amém. Me apresentar para os irmãos, né? Eu sou o subtenente Neto, né? Sou da turma de 98. Atualmente eu estou trabalhando na Secretaria de Segurança Pública e já estou meio pertinho de ir para ir embora. Eu já averguei um tempo fora, né? Estava pensando em ficar um tempo mais, mas devido às situações da saúde, né? Eu estou com a prótese na perna hoje, então eu achei melhor ir para casa mesmo para poder me dedicar mais à obra de Deus, né? Acho que a gente tem que segurar até onde dá. Quando Deus chama, a gente tem mais aqui e trabalhar aonde o Senhor quer que a gente esteja trabalhando definitivamente, né? No começo aqui, quando eu cheguei, meu nome do senhor, irmão Cristiano, irmão Moraes, irmão Moraes. O Moraes estava falando que esse trabalho aqui tem uma luta espiritual muito grande. E isso é a mais pura verdade. Eu estou nesse trabalho aqui, viu, Moraes, desde 2008. Desde 2008 eu tento implantar esse trabalhozinho, né, em vários quartéis, né? Já fui para o Crateús, já fui para Sobral, Quixadá, fui para vários locais, né? E o trabalho é dificultoso, né? A luta espiritual é grande, ela não para, não cessa. Eu louvo ao Senhor Jesus porque Ele levantou homens como o Pai, o Moraes e todos vocês para estarem aqui, para estar ouvindo a palavra de Deus. Porque não é fácil, no nosso meio é mais difícil ainda, né? A gente sabe disso. Mas também nós precisamos entender, às vezes, sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Interessante que a palavra de Deus fala lá no livro de Jonas, que Deus chamou Jonas para uma determinada missão. E o que é que Jonas fez? Ele fugiu da presença de Deus. Deus disse para ele, vai em determinado local, que eu quero que você leve a minha palavra para aquele povo, que eu preciso salvar eles. E Jonas faz o quê? Ele foge da presença do Senhor. Em vez dele ir para a direita, ele vai para a esquerda e tenta se esconder. E aí as coisas não andam bem para ele por conta da desobediência, e ele acaba voltando para fazer o que Deus determina. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus e fugimos do chamado que Deus tem para as nossas vidas. Não é assim, pai? Sim. A palavra é grande, viu, irmão? Mas aí Deus vai ter misericórdia e a gente entra no trilho e vai fazer a vontade de Deus, né? E nós precisamos entender o seguinte, que o chamado de Deus para as nossas vidas, ele não é um chamado qualquer. Ele, na verdade, é uma convocação especial. E não sou eu, não é você que vai dizer assim, eu quero servir o Senhor. Não, mas antes de você dizer que quer, Ele já te chamou. Aleluia. Porque se Ele não tivesse te chamado, você nem estaria se voluntariando para a missão que Ele quer que você venha fazer. Não é assim? Verdade. Ninguém chega na igreja e diz assim, eu vim porque eu quero. Não, Jesus, antes de você ir, Jesus já falou no teu coração, vai lá. Né? E nós precisamos entender isso. Lá em Efésios 4:1, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmão, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, antes andei como digno da vocação, como que fosse chamado. Paulo está falando para a gente que naquele momento ele é um preso em Cristo Jesus. E ele não está fazendo mais ali a vontade de Deus, ele está fazendo a vontade de Deus. Amém? Amém. Da mesma forma, Pedro também, ele nos exorta dizendo assim, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca mais tropeçarás. 2 Pedro 1:10. Amém? Então nós precisamos entender que nós temos que fazer para Deus, nós temos que fazer de todo o coração, de toda a nossa força, porque o Senhor Jesus, Ele vai nos sustentar. Amém? Amém. Eu sou capelão
pela Unibas Internacional desde 2012. E quando eu fiz esse curso de capelania, eu me apaixonei muito pela obra do Senhor. Eu já fazia ela muito antes, né? Porque na igreja que eu congregava, que era a igreja batista lá do Mudubim, a gente implantava igrejas no interior. Então eu gostava muito de ir implantar essas igrejas. A gente levava a palavra, fazia campanhas no interior. Então assim, era um trabalho que eu gostava muito de fazer e não entendia. E um dia minha esposa disse que queria fazer um curso de capelão. Aí assim, pois eu vou com você que eu quero aprender um pouco mais. Mas falando para os irmãos, eu me apaixonei muito mais ainda pelo trabalho do que eu já era apaixonado. E passei a fazer com muito mais amor. Então digo para os irmãos, não deixe esfriar o amor que você tem pela obra de Deus. Faça ela como Pedro diz, né? Irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, que é o que Deus tem chamado para a gente, né? E vamos ao texto que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. Nós estávamos falando aqui sobre o chamado de Deus para a minha vida e para a vida dos irmãos, amém? Amém. Está lá no livro de 2 Timóteo, quem tiver aí a Bíblia e quiser abrir, fique à vontade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, amém? Eduardo, abre para ele aí. Ô, Cabo, não é tu não? Everton. Depois espera aqui, Everton, não vai ficar sem Bíblia para ler não. Leva a minha para lá e fica lá lendo lá. Os dois ali, os dois. Amém? Vocês têm ideia, irmãos, como a luta espiritual para a gente estar nesse trabalho é grande, certo? Hoje eu saí de casa para o trabalho um horário normal, não é um horário atrasado, eu saí no horário normal, né? Mas eu esqueci o óculos em casa, né? E detalhe, eu não enxergo sem o óculos para ler. Eu enxergo vocês aqui, eu dirijo de boa, mas para ler eu não enxergo. E a tribulação foi pelo trabalho, porque eu tinha que tomar de conta das minhas tarefas ordinárias do trabalho e ver como é que eu ia ler a palavra que eu tinha preparado. Aí o que foi que eu fiz? Eu tive que digitar tudo numa letra bem grande para que eu pudesse enxergar, né? E aí eu tinha um problema de botar o esboço aqui no tablet, porque eu não conseguia. Aí um colega do trabalho fez, não, faz o seguinte, bota aqui que dá certo, a gente aumenta o teu dado, se eu quiser, aí deu certo. Glória a Por Deus. isso que você pode ficar com a Bíblia aí. Glória a Deus. Amém. E a luta é tão grande que até para vir para cá, teve os empecilhos, né? Era para Verdade. mim sair de lá do trabalho umas 10 para as 5, atrasou um pouco, meu filho atrasou também, então assim, houve um trabalho espiritual muito grande ali para fazer com que o trabalho atrasasse ainda mais, né? Mas Deus é misericordioso, Glória a né? Eu tenho que chegar aqui a tempo, amém? Amém. Então, já que os irmãos estão com a palavra aberta aí, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e maravilhoso, estamos aqui nesse momento na Tua presença, Deus, meu Pai. Deus, abençoe. Fala o nosso coração, Faz assim, revela, Senhor Deus, Pai querido e Em nome de maravilhoso, em Jesus. nossas vidas. Faz assim. Enche-nos, Senhor Deus, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai, meu Pai. para que nós possamos ser aprovados na Tua presença. Em nome de Deus. Jesus. Que nós venhamos ser obreiros, Senhor Sim, meu Deus, Deus. que maneja bem a Tua palavra. Sim, sim. E que não sejamos envergonhados em lugar nenhum, Pai, Sim. para que possamos assim levar o Teu Evangelho Sim, aonde Tu nos enviar. Amém? Amém. Irmãos, nesse versículo, Paulo, ele nos convida a nós tomarmos uma postura, ele nos convida a tomar um posicionamento de como nós vamos estar executando a obra de Deus. E ele vai e fala aqui: procura te apresentar a Deus aprovado, né? Como um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Interessante que nós somos militares, quando a gente vai para algum local, alguma cerimônia, alguma apresentação, a gente tem que estar como? Temos que estar bem polido, né? Assim.
E Paulo já está dizendo isso há quanto? Quase mais de 2.500 anos atrás, né? Porque ele vai dizer assim para a gente, desculpa, 2.500 anos não, 2.000 anos, né? Porque 2.500 eu me lembrei que foi só de 1.500 quando foi descoberto o Brasil, me perdoe. Então, irmãos, Paulo já estava dizendo isso, que para Deus a gente tinha que se apresentar dessa forma, com a postura irrepreensível, estarmos à presença de Deus limpos e puros, né? E essa noite, irmãos, eu queria meditar com vocês aqui em 5 passos para que nós possamos estar executando o chamado de Deus e se apresentar na presença dele, amém? Amém. E a primeira parte que eu queria falar com os irmãos era o seguinte: procurar apresentar-te a Deus. O primeiro desafio, irmãos, que eu quero trazer para vocês aqui nessa reflexão é que nós temos que nos apresentar a Deus, apresentar a nossa vida com Deus num relacionamento real e aberto com Deus, porque nada está encoberto dos olhos de Deus. Interessante que Jonas diz que ele pode ir para o mais fundo dos abismos do oceano, Deus está vendo ele lá, Deus está com ele. Ele pode subir o mais alto do céu, Deus também vai estar com ele. Então, nós temos que se apresentar a Deus da melhor forma possível, para que nós possamos ter o quê? Um relacionamento limpo com Ele, um relacionamento aberto, para que assim nós possamos o quê? Ser visto por Ele como uma pessoa que busca estar bem na presença dEle, né? E nós precisamos manter esse relacionamento constantemente. Para quê? Para que nós possamos ter a graça dele, para que o Espírito Santo de Deus possa repousar em nossas vidas, para que o Espírito Santo de Deus possa ser sempre conosco, aonde quer que nós estejamos, porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é que vai nos lembrar de tudo aquilo que nós precisamos para estar falando para as pessoas. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai nos trazer a memória, ele que vai nos lembrar a palavra, ele é que vai nos fazer levar a palavra àquela pessoa, ele é que vai abrir a nossa visão para que nós possamos ter as revelações que Deus quer nos trazer, para nós trazermos para quem Deus quer se relacionar, para quem Deus quer estar falando. Aleluia. E nós precisamos querer crescer e buscar a crescer a cada dia nesse processo de relacionamento para com Deus. E nesse momento nós precisamos o quê? Nós precisamos fazer algo diferente do que nós outrora fazíamos. Nós precisamos estar fazendo como Daniel fazia, né? Daniel estava buscando a presença de Deus na vida dele constantemente. Daniel orava 3 vezes ao dia, ele buscava a presença de Deus, né? E fora Daniel, se a gente for voltar aqui para o Velho Testamento, tem muitos outros discípulos, né, ou profetas que buscavam estar sempre na presença de Deus, né? A palavra de Deus também ela nos recomenda lá em Oséias 6,3 que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, ele é um convite para nos lembrar que nós precisamos estar constantemente querendo conhecer a Deus. É a mesma coisa de quando nós lemos a palavra de Deus. Você escolhe um livro para ler e hoje você lê e você tem uma interpretação, um entendimento. Amanhã você vai ler aquele livro, você tem uma outra interpretação, você tem um outro entendimento. Ou seja, o livro ele vai sempre o quê? Renovando na sua mente. Ele vai te mostrando coisas novas, né? Certa vez eu estava lendo a palavra de Deus e a minha esposa falou: olha, que interessante que diz esse versículo, eu não recordo agora qual era, né? E eu disse: interessante, eu já li isso aí e eu não tinha visto essa palavra, eu não tinha visto isso e não tinha entendido dessa forma, né? Então é assim que a palavra de Deus ela vai estar sempre se renovando em nossas vidas dia após dia. Muitas vezes a gente acha até que não, eu só vou ler aqui, eu já aprendi, eu decorei, né? Mas aí na verdade você não aprendeu. Você pode até ter decorado,
mas aí você não está buscando conhecer a Deus, você não está prosseguindo em buscar a presença de Deus. Você só leu o livro, decorou e acha que aprendeu. Mas não, a gente tem que o quê? Buscar o conhecer a Deus, pedir o Espírito Santo de Deus que venha o quê? Nos encher de sabedoria para que nós possamos compreender aquilo que Deus verdadeiramente quer falar conosco. Amém? Amém. Segundo ponto, ser aprovado, né? Ele diz: apresenta-te a Deus aprovado. Deus, ele nos chama a ser, antes de qualquer coisa, para que nós tenhamos um caráter de um homem aprovado, né? Interessante que Davi era o homem segundo o quê? Coração de Deus. Quem é que não gostaria de ser conhecido assim, né, irmãos? O homem segundo o coração de Deus. Mas para isso a gente tem o quê? A gente tem que buscar a presença de Deus constantemente. Eu nunca vou chegar ao homem segundo o coração de Deus se eu não buscar uma vida de santidade. Se eu não continuar buscando em querer conhecer a Deus cada vez mais. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Queremos buscar a cada dia mais a presença de Deus em nossas vidas. E quando nós nos apresentamos a Deus, nós precisamos estar abertos a sermos o quê? Corrigidos e disciplinados por Deus. Aleluia. Nós não podemos ter um coração endurecido e dizer assim: não aceito isso não. Eu não aceito essa correção não, eu estou certo. Meu irmão, às vezes, por mais que você ache que esteja certo, a correção de Deus, ela está mais certa do que o seu pensamento. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Então, quando a correção vem de Deus, nós temos que ser humildes para podermos aceitar a correção de Deus. E muitas vezes tem pessoas que não querem aceitar nem a correção de Deus, irmãos. Né? Por quê? Porque ele é desobediente, ele é indisciplinado e ele não quer aceitar isso. E nós precisamos entender que nós precisamos sim aceitar as correções de Deus, né? Em Hebreus 12:3, vemos como o nosso coração com o tempo pode se afastar de Deus e se endurecer. E nós temos o que, irmãos? Quando nos sentirmos assim afastados de Deus, nós temos que buscar a presença dele. Aleluia. Nós temos que orar mais, temos que buscar mais a presença, né? Porque nós afastados de Deus, nós não somos nada. Verdade. E quando nós nos afastamos de Deus, o nosso coração vai se endurecendo e nós vamos se desviando. E a gente vai começando, que o inimigo vai botando na nossa mente que algumas coisas que a gente achava que não era bom fazer, porque não estaria agradando a Deus, o inimigo começa a botar na sua cabeça, dizendo: não, tá aí, ó, tu fez esse negócio errado aqui, não deu nada, Deus nem reclamou, nem te corrigiu, né? Mas aí nós temos o quê? Nós temos que estarmos sempre buscando a presença de Deus, para que o quê? Para que o inimigo se afaste de nós, né? A palavra de Deus diz assim: afastai-vos do mal, né? E ele fugirá de nós. Então eu não posso estar deixando que o inimigo venha a entrar na minha mente para me iludir com as coisas desse mundo, para que eu venha estar fazendo coisas erradas. Pelo contrário, eu tenho que buscar a presença de Deus a cada dia mais. Terceiro ponto, irmãos: agir como obreiro de Deus, né? Não se deixe enganar. A coisa mais importante no reino de Deus são as pessoas. É verdade. A coisa mais importante no reino de Deus não é festas, não é religiosidade, não é o que o pastor presidente vai querer. A coisa mais importante é o que Deus vai querer. Deus usou o pastor para nos direcionar. Glória a Deus. Mas a coisa mais importante para Deus são as pessoas. Aleluia. Né? Verdade. Não são as estruturas eclesiásticas, não são os templos bonitos, os festejos feitos na igreja. Pelo contrário, Deus se preocupa com o ser humano.
Ele se preocupa com a pessoa. Ele quer uma pessoa sadia na presença dele. É verdade. Amém? Amém. Ele não quer uma igreja cheia de pessoas saindo pela porta, não tendo um lugar para sentar, sem uma qualidade. Pelo contrário, ele quer uma igreja cheia com pessoas de qualidade. Ou ele prefere uma igreja com um pouco número de pessoas menor, mas que tenha uma qualidade de conhecer, de buscá-lo, porque ele procura os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. E ele vai nos capacitando, ele vai nos moldando, para que o quê? Para que assim nós possamos ser testemunha dele, e estar levando a palavra àquelas pessoas lá fora que não conhecem ainda. Para que o quê? Para que assim nós possamos estar trazendo mais pessoas para que sejam conhecidas por ele, para que ele possa o quê? Para que ele possa moldar essas pessoas também. A gente também não pode se frustrar, irmãos, porque convida uma pessoa para conhecer a Jesus e ela não queira vir. O importante é nós fazermos como o irmão leu aqui a palavra, foi você, né, sobre o semeador? Pronto, a gente tem que somente lançar a semente, né? Tem aquela semente que vai cair no meio da pedra, vai vingar, tem a que vai cair no meio dos espinhos, não vai vingar, mas aquela que cai na boa terra, essa vai vingar. Aleluia, glória a Deus. Mas o senhor quer dizer então que se eu tenho um coração de pedra e a semente cair aqui, eu sou uma pedra e eu vou vingar? Vai, irmão, porque um dia o teu coração vai amolecer. E a semente vai cair lá e ela vai florescer. É verdade, amém. Eu acho interessante que quando o irmão estava lendo esse versículo, eu lembro que quando eu comecei a obra do Senhor, eu ouvia muito essa palavra, né? E hoje a gente escuta um pouco, né? As pessoas se preocupam mais em falar de prosperidade, as pessoas buscam mais falar em revelação, mas elas se esquecem do evangelho simples e genuíno, né? Eu lembro que eu, orando ao Senhor, dizia: Senhor, eu quero ser que nem aquele irmão ali, eu quero ser igual a ele, intrépido, eu quero estar gritando em cima do púlpito, eu quero pular lá em cima. Aí ele me deu uma perna de ferro. Eu não podia, né? Aí, Jesus, tem misericórdia, né? E o Senhor falou assim para mim: eu não quero que você olhe para o homem, eu quero te usar do jeito que você é. Aleluia. Amém. Esqueça o homem, esqueça de quem está pulando, esqueça de quem está gritando. Eu quero que você seja dessa forma. E aí eu comecei a fazer a obra, né? Não fugindo aqui da parte, viu? Agir como um obreiro, né? E eu comecei a fazer a obra de Deus. Irmãos, todo ano quando eu entro de férias, de 2008 até agora, eu sempre faço isso. Eu pego o meu carro, saio arrecadando Bíblias no tempo que eu posso, até antes das férias, viu? Não é nas férias não. Passo tipo o ano todinho pedindo Bíblia. Não, senhor? Rogério, eu quero uma Bíblia, me dá de presente? Tu não tem uma? Tenho, mas eu preciso de uma para levar. Moraes, quer uma Bíblia? Eduardo, eu quero uma Bíblia. Você quer uma Bíblia? Fulano, quer uma Bíblia. Todo mundo quer uma Bíblia. Pronto, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 9. 9 Bíblias. Aí eu vou pedir de outro. Só que ele para o Rogério diz assim: é para dar, tá bom, não vou te dar uma não, vou te dar 10. Então de 9 tem que ser 9. E aí vai, o outro vai dar 2, dar 3. Que eu vou dizendo para que eu quero. E aí quando eu vou viajar, eu tenho ali uma caixa com 20, 30, 40. Uma vez eu ganhei 600 Bíblias digital. Acho que lá em casa até um dia desse ainda tinha algumas, né? Um CD com a Bíblia. E aí eu boto no carro, vou rodar todos os destacamentos do interior. Benção. É destacamento, delegacia, quartel, é tudo. Aí um belo dia eu chego no quartel, lá no Crateus. Aí tem lá o comandante lá me viu, eu conheci ele quando era tenente, ele falou assim: está fazendo o que aqui? Aí disse: não, estou plantando uma semente. Aí, mas para plantar a semente tu vem de tão longe, né? Porque essa semente é especial. Aí ele pegou, ouviu a palavra, deu uma Bíblia de presente para ele, dei para os policiais que estavam lá e sai rodando. Irmãos, eu chego em Itapipoca, isso era naquela época dos assaltos a banco, você lembra? Toda semana tinha um assalto a banco, né? E eu estava de férias, cheguei lá em Itapipoca e tinha tido um assalto a banco que eu não sabia, que eu estava rodando.
E aí, quando eu encostei lá, eu fui e falei, na guarda, eu queria falar aqui com o comandante, pedir autorização para mim distribuir Bíblia para os policiais no horário da turno, né, da noite. Aí ele falou assim, ele está na rua, mas quando ele voltar, porque teve um assalto e tal, tá bom. Aí chegou o pessoal da COI. E eu fui lá falar com eles, pedi para orar por eles, tudo. Aí o sargento falou assim, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Porque ele estava atrás dos caras que estavam no assalto a banco. E aí eu apareço de paraquedas assim, de uma hora para outra, né? Aí ele achou estranho. Aí eu fui disse para ele, eu posso só orar por vocês? Posso. E aí a gente orou, e ele pegou, ele e o outro choraram, né? Aí o outro era crente, deu glória a Deus. Aí eles dois disseram, eu estou afastado. Aí o outro pegou e disse, eu também. Aí ele me abraçou e disse assim, muito obrigado por ter pessoas como você, que dedica do seu tempo de folga para vir levar essa palavra para nós. Glória a Por Deus. se importar e estar orando por nós. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que o vosso trabalho ele não é vão. E nós temos que nos portar como tal, como um verdadeiro obreiro. Temos que agir como um verdadeiro obreiro. Fazer o quê? Levar a palavra de Deus. Né? Então, isso é só um dos relatos. Tem muitos outros, né, que se eu for contar aqui os testemunhos para os irmãos, vamos passar a noite toda aqui só falando testemunho. Né? E, irmãos, o que acontece? Nós precisamos nos apegar a essa palavra. Nós precisamos estar na presença de Deus, para que o Espírito Santo seja cheio no nosso coração, para que a gente possa estar levando a mensagem de Deus aonde quer que seja. E até hoje eu faço isso, irmãos. Agora, por que eu faço isso? Porque eu gostava também de viajar. E eu viajava, e quando eu voltava eu não me sentia bem, porque eu gastei o meu tempo com um passeio, gastei o meu dinheiro com coisas supérfluas, e no final das férias eu via que eu não tinha feito nada para Deus. E aí foi o que eu fiz? Passei a unir o útil ao agradável. Como assim? O meu dinheiro eu invisto na obra. Invisto na obra, invisto em mim, na minha casa. O que eu faço? Eu viajo a passeio, e no meio da viagem eu vou evangelizando. É no posto da PRF, é no posto da PRE, é no destacamento, é na delegacia, é onde quer que seja. Eu chego numa cidade, por exemplo, se eu for para dar baleia, primeira viatura que aparecer lá na praia, ei irmão, tudo bom? Como é que você está? Eu sou o subtenente fulano de tal. Deixa eu dar aqui uma Bíblia de presente para vocês. Posso orar aqui? Pode. Vamos lá. Tá. Ora ali pelo irmão. Benção. Você não está deixando de se divertir, e você também não está deixando de evangelizar. A pessoa que está te vendo ali, ela vai pensar que tu é só um crente que está evangelizando. Mas o que está recebendo a oração, está recebendo a Bíblia, ele sabe quem você é. Amém? E aí você não precisa estar se identificando para todo mundo no meio da rua também. Se aparecer um civil ali, eu vou deixar de dar um folheto para ele, que ele está ali do lado? Não, eu vou dar para ele também. Se eu tiver a Bíblia sobrando, eu dou para ele também. Agora, por que eu não saio distribuindo nas ruas quando eu estou viajando? Porque o meu propósito que eu fiz com Deus foi o quê? Evangelizar os quartéis. Eu acho que, não sei se o pai já falou para vocês da SEMPS, né? A SEMPS é uma associação de militares evangélicos do estado do Ceará, e ela é filiada à UNCEB, que é uma associação nacional. E a UNCEB, por sua vez, ela é associada à AMCF, que é uma associação mundial. E eles fazem congressos todo ano. Um ano é nacional, internacional, outro ano é regional. E a cada 10 anos tem um congresso internacional. Já estou nessa luta com a SEMPS e já passei por 2 congressos internacionais. Então, se eu passei 2 de 10 em 10 anos, e o primeiro já estava com 8 anos que eu estava caminhando com eles, então já está com 18 anos aí, né? E eu aprendi com eles justamente isso, vendo os trabalhos de outras polícias em outros estados, porque nos congressos a gente tem umas convivências com eles para aprender como que é o trabalho em cada estado e o que eu posso melhorar no meu, ou o que eu estou fazendo errado para não fazer mais. E eu comecei a gostar desse trabalho, por isso que eu faço isso, porque eu vi a nossa necessidade, eu vi que nós éramos muito carentes. Outro detalhe, lá atrás, quando eu aceitei Jesus nos anos 2000, as viaturas que eu trabalhei não era bem visto, porque eu era crente, ninguém queria trabalhar comigo em viatura, né?
pessoal dizia, não, o crente não vai trabalhar direito, não vai render, não vai, né? E no final das contas, teve um que disse assim, rapaz, eu dou mal para trabalhar com crente. E ele não era crente. Aí eu peguei e disse, mas por que o senhor gosta? O senhor do crente não é? Ele disse, não é porque os crentes é o que mais bate. Eu disse, misericórdia, meu pai. Mas Deus está vendo, né? E aí, com isso eu fui atrás de saber por que ele queria dizer aquilo, né? E eu tinha que ter um respaldo bíblico para ele, eu não podia dizer de qualquer forma, né? Provérbios 10:3 diz, né? A palavra basta para o sensato, mas a vara é para as costas de falta de entendimento. Ou seja, aquele que não quer ouvir a palavra, vale nele, né? Mas o que quer ouvir é só a conversa e já resolve, né? Então, irmãos, para Deus precisamos evangelizar e discipular as pessoas de todas as nações, para que o quê? Para que a palavra seja divulgada. Interessante que João ele diz assim, e na medida que nós estamos amadurecendo com o coração cristão, nós vamos o quê? Nós vamos melhorando o nosso relacionamento para com Deus. João 15:16 diz assim, nós não somos mais escravos, mas nós somos amigos de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Romanos 8:17 diz que somos filhos do mesmo Pai, herdeiros com Ele das mesmas promessas que Jesus. Glória a Deus. Isso é bom, irmãos, para nós, porque nós sabemos que nós também somos herdeiros e que nós somos amigos de Jesus também. Amém? Amém. E nós não podemos deixar de perder essa bênção, né? Muitas vezes nós nos preocupamos com as coisas materiais, as coisas desse mundo, e esquecemos do que Deus tem nos prometido, né? É verdade. Recentemente eu estava ouvindo um vídeo e o irmão dizendo assim, tem pessoas que se apegam tanto às coisas desse mundo e esquece que a moeda mais valiosa da terra será usada como piso para nós pisarmos. Vocês sabem o que é? É o ouro, né? O ouro é uma das moedas mais valiosas do mundo, e na Bíblia diz que ela vai ser usada como piso para nós pisarmos. Glória a Deus. Por que eu vou me preocupar então, irmãozinho? Tem tantos bens aqui nessa peça, e no dia que eu morrer eu não vou levar nada, né? Um dia desse eu estava falando com um colega do trabalho e disse para ele, olha, eu não me preocupo com nada não, tudo que eu tenho é para o Senhor. O meu carro não quebra, por quê? Porque ele é consagrado para usar na obra de Deus. Então, se eu estou usando ele na obra, Deus vai estar sempre fazendo com que ele nunca quebre. Se quebrar, ele me dá os meus para consertar também. E isso sempre aconteceu na minha vida. Aí eu dizendo para ele, não, eu não me preocupo não. Por quê? Tem que se preocupar? Não, eu não vou levar, não é meu, é de Deus. Porque se não fosse ele na minha vida, para me abençoar com o emprego que eu tenho, eu não teria meu carro, porque eu não tinha emprego. Se não fosse ele para me abençoar com o emprego que eu tenho, eu não teria uma casa para me morar. Então a casa é de Deus. É tanto que na minha casa tem 2 quartos, um é meu, da minha esposa, o outro é dos missionários que apareceram na minha casa. Meu filho mora em outra casa, então lá tem um quarto para ele quando ele chegar. Se chegar lá, o pai vai na minha casa e diz assim, irmão Neto, eu estou indo para Pacatuba e não tenho onde dormir. Tem lá um quarto missionário para o irmão dormir lá. Não é para morar, mas para dormir tem, né? Vou passar uma semana pregando na Pacatuba, tem um quarto para ele passar uma semana na Pacatuba. Ou seja, eu aprendi isso quando eu estava indo fazer missões, né, lá no Japão. Eu fui para São Paulo, quando chegou em São Paulo, o pastor da Polícia Militar de São Paulo, que eu conheci num desses congressos, me recebeu, e eu ia ficar 9 horas em São Paulo e não tinha onde ficar. Ele disse, não, Neto, eu vou te pegar no aeroporto, você vem aqui para minha casa, e daqui eu vou te deixar lá no aeroporto você pegar seu voo. Eu amei, irmão, eu te agradeço. Quando chega lá, ele foi me mostrar o que ele fez, irmão. Eu fiquei assim, muito emocionado. A casa dele é como se fosse esse auditório, e ele comprou a casa vizinha do auditório. Aí embaixo da casa ele construiu um estacionamento bem grande para ele, para a casa dele, e fez uma casa em cima. E uma casa com tudo, viu? Cozinha, sala, quarto, tudo. Aí na sala tinha sofá, televisão, tinha uma estante com livros, tinha uma TV, tinha um som. A cozinha tinha tudo que você imaginava, do micro-ondas até a panela. Os quartos mais ainda.
Então ele tinha 2 suítes para casal, ele tinha um quarto com 6 beliches, e ele tinha um quarto, tipo assim, com 3 camas solteirão. E tinha uma varanda enorme com a vista lá da rua que ele morava. E ele disse assim: olha, isso aqui Deus me abençoou com dinheiro e eu construí isso para os missionários. Então todo aquele missionário que vem de qualquer parte do Brasil para ir para fora, ele hospeda aqui. Todo missionário que vem de fora só para resolver algum problema de documentação do Brasil, e ele não vai sair de São Paulo, porque resolve tudo aqui em São Paulo, ele fica aqui. E todo aquele militar que é amigo meu ou amigo de um amigo meu e precisa fazer um tratamento de saúde em São Paulo, ele se hospeda aqui. Irmãos, aquilo impactou a minha vida, porque eu fiquei pensando assim: poxa, ele se preocupa com um cara que mora lá do Nordeste para vir aqui fazer um tratamento, e um cara que vinha aqui só para passar aqui algumas horas para ir embora, ele tem aqui, tem. E o banheiro, irmãos, tinha uma toalha bem limpinha para você se enxugar, tinha um sabonete para você usar, que não era usado. Ou seja, tudo ele tinha nessa casa. Glória a Deus. E depois eu descobri que ele era mantenedor de 25 missionários fora do Brasil. Eita. Tá entendendo? Então, irmãos, a gente tem que ter isso no nosso coração, o desejo de fazer a obra de Deus sem ver a quem. Pastor, eu não posso ir fazer missões. Pastor, eu não posso ir para a rua porque a minha saúde não dá. E você pode fazer de todas as formas. Você pode orar, você pode investir financeiramente, e você pode também ter um quarto missionário. Enquanto o pastor tinha uma casa, eu tenho um quarto, e você pode ter um quarto missionário na sua casa também. Amém? Amém. E na minha casa eu já tive a felicidade de receber vários missionários do Amazonas, do Mato Grosso, de Santa Catarina, de São Paulo, daqui no Nordeste, como Rio Grande do Norte, né? Então assim, do Maranhão também. Então assim, a gente sempre tem recebido pessoas e tem trabalhado na obra. Nós temos mostrado que somos o quê? Verdadeiros obreiros na obra do Senhor. Amém? Amém. Quarto ponto, irmãos, para a gente já adiantar, né? Que a hora já está se estendendo muito. Não ter do que se envergonhar. Que não tem de que se envergonhar. De acordo com Paulo, a Timóteo, quando ele está escrevendo, ele diz que o verdadeiro obreiro aprovado por Deus é aquele que tem um estilo de vida irrepreensível. Pastor, mas ele era um cara muito errado antes de ser crente. Eu não era um cara que tinha uma vida muito na presença de Deus. Mas o que ele diz? Que quando nós aceitamos ao Senhor, as coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, então agora eu sou o quê? Eu sou uma pessoa irrepreensível. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Porque, irmão, ele apaga os erros da nossa vida. Mas para isso eu tenho o quê? Buscar a presença de Deus constantemente. Eu tenho que estar sempre na presença dele, para que eu possa ter uma boa reputação. E quando eu faço isso, eu estou o quê? Eu estou agradando a Deus. Eu estou fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. E eu estou sendo o quê? Eu não tenho do que eu me envergonhar mais. Porque eu já estou sendo uma nova criatura na presença do Senhor. 2 Coríntios 7:1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Paulo está falando para os coríntios para eles estarem o quê? Se purificando constantemente. 1 Pedro 1:15-16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, que é o Senhor, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Irmãos, a gente tem que buscar a santificação todo dia. Ah, mas o irmão é santo demais, né? Não, irmão, a gente busca ser santo todo dia, constantemente. Está sempre buscando a presença do Senhor e buscando ser santo. Amém? Amém. E o último ponto que eu queria trazer para os irmãos é manejar bem a palavra
da verdade. Este versículo destaca, irmão, a importância de exercermos a obra do Senhor estando preparados para entender a palavra, praticar, pregar a palavra que é a verdade, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o que significa isso? Manejar bem a palavra, né? De forma simples, irmãos, manejar bem a palavra é significar ter habilidade para poder explicar ela às pessoas de uma forma clara e compreensível, sem muitos arrodeios, né? Às vezes o meu pastor fica dizendo assim, o cara chega aqui, não, porque no grego está escrito assim, lá no Lex não sei o quê. A pessoa que veio aqui para ouvir a palavra, ela quer ouvir uma palavra simples e direta. Ela não quer ouvir arrodeios, porque ela não é teóloga. Ela está atrás de buscar e conhecer ao Senhor. Verdade. Ela não está ali para aprender grego e nem muito menos hebraico. Nem muito menos o aramaico, nem se fala mais, né? Mas ela quer o quê? Ela quer aprender a palavra da verdade. Ela quer aprender a palavra da salvação. Ela quer aprender a palavra que cura, liberta e resgata. Amém? Amém. E isso é que é manejar bem a palavra da verdade. E como aprender a manejar essa palavra, irmãos? Aí eu anotei aqui 4 pontos. Primeiro, para alcançar essa habilidade, precisamos conhecer o Senhor e estudar profundamente as Escrituras em nossas vidas diárias. Ou seja, irmãos, é um estudo contínuo. Esse negócio, eu vou ler aqui a Bíblia, terminando de ler, eu aprendi tudo. Não, irmão. Eu falei agora há pouco. Às vezes a gente lê um versículo, não entende uma coisa, ou entende de uma forma. Amanhã, quando eu ler o mesmo versículo, eu vou entender de outra forma. Porque o Espírito Santo de Deus está me falando novamente de uma outra forma. Amém? Amém. Segundo ponto que eu anotei aqui, devemos pedir ao Espírito Santo de Deus revelação e entendimento de tudo que nós estamos lendo e estudando em oração. Por quê? Porque é Ele que vai abrir a nossa mente. É Ele que vai abrir os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos para a gente ouvir a voz de Deus e compreender o que está escrito lá. Muitas vezes, como eu disse também, a pessoa acha que é só ler e aprendeu tudo. Não, irmão. Eu, para ler, eu tenho que primeiro orar e pedir entendimento da palavra. Você sabe o que foi que Salomão pediu a Deus quando ele foi assumir o trono do rei Davi? O pai dele? Vocês lembram o que ele pediu? Ele só pediu uma coisa a Deus. Ele pediu para sair. Oi? Sabedoria Para entrar e sair. Sabedoria. Ele não pediu riqueza mais do que o pai tinha. Ele não pediu mais mulher do que o pai tinha. Ele não pediu nada. Ele disse assim: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa administrar o que tu vai me dar. O que Deus ia dar para ele? Ia dar um povo para ele administrar. Deus ia dar um povo para ele liderar. Deus ia dar algumas riquezas. E aí o Senhor vai dizer: pois eu vou abrir as portas do céu e vou te dar tudo aquilo que eu disse que ia dar para o teu pai para ti. E aí Deus abriu, ele deu muitas riquezas, tanto que ele foi um dos homens mais ricos de todos os tempos, né? E nós precisamos aprender com ele nesse sentido, de pedir o quê? Pedir ao Espírito Santo sabedoria para compreender a palavra de Deus, entender, ter entendimento. Terceiro, precisamos estudar a Bíblia de forma individual e junto com outras pessoas, até mesmo na nossa comunidade de fé. Ou seja, a comunidade de fé que eu me refiro é a igreja, né? Se juntaram 3, 4 irmãos da mesma igreja, vamos estudar a palavra. Lá na igreja vai ter um seminário sobre leitura bíblica, né? Vamos fazer um estudo bíblico lá. Você participar disso, participar da escola dominical, que é muito bom também, né? Eu gosto de ir para a escola dominical porque a gente aprende muito na escola dominical. Tem gente que diz que não aprende não, mas aprende, viu? Aprende muito, viu? Principalmente quando tu pega uma revistazinha que é o livro todinho da Bíblia. Aqui dentro é que você aprende, né? Participar da escola dominical, estudos bíblicos e, se possível, de cursos voltados para a área teológica. Porque aí você vai estar o quê? Vai estar aprendendo mais ainda sobre a palavra de Deus. Fazendo assim, irmão, nós estaremos nos capacitando
como pessoa para aprendermos o que Deus quer nos revelar no espiritual. E aí nós vamos estar entendendo o verdadeiro significado do nosso chamado que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Amém. E agora, para concluir, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que o chamado de Deus é uma jornada que começa com o buscar e conhecer a Deus. Ela começa no primeiro passo. E se nós não dermos o primeiro passo para buscar a conhecer a Deus, nós nunca vamos sair do ponto de partida. Vamos estar lá sempre parados, dizendo: Senhor, eu estou aqui há 20 anos querendo te conhecer e eu ainda não te conheço. E aí ele vai e te pergunta: e você deu o primeiro passo em querer me buscar conhecer? Você deu o primeiro passo em ler pelo menos o primeiro versículo que tem lá na Bíblia? É verdade. Você deu o primeiro passo em dizer: esse mês eu quero ler esse livro todinho da Bíblia? Tem pessoas que têm uma dificuldade em dar continuidade na leitura. Eu sou uma dessas, eu tinha muita dificuldade. É tanto que quando eu fui para a faculdade, eu fui estudar, e a minha esposa já era graduada, pós-graduada, e eu comecei bem atrasado, e ela disse para ela: ó, eu já estou no meio da faculdade, como é que é essa história aqui de defender uma tese no final do curso, né? E já começou a estudar esse negócio aqui, e eu quero que você me explique, você é graduado, é pós-graduado, então você vai me ensinar. E ela pegou e disse assim: vai ter que ler no mínimo por baixo uns 15 livros para poder tu defender uma tese, né? Vai ter que defender a monografia. Aí assim, como assim vou ter que ler assim? Minha irmã, eu só leio a Bíblia e não quero saber de outro livro não, porque eu não tenho muita paciência para ler livro da Bíblia não. Aí ela pensa assim: pois infelizmente você não vai concluir o seu curso, porque a faculdade exige que tem que defender lá a monografia. Aí assim, mulher, é mesmo, pois eu vou provar para você que eu termino a minha faculdade e não vou ler um livro. Amém. Deus seja louvado, né? Olha o que bem diz. Mas é uma jornada que começa com o buscar conhecer a Ele, que é Deus. Então, para mim terminar minha graduação na teologia, eu também tinha que dar o primeiro passo. E foi uma jornada que não parou mais, viu, pai? Eu comecei com um livro e hoje eu tenho uma biblioteca lá em casa para mais de 100 livros. Então, assim, ela já estava dizendo assim para mim: pelo amor de Deus, não compre mais não. Não compre mais não. E eu terminei a faculdade na época com 60 livros que eu estava lendo para fazer a minha monografia. Eita. Vocês estão entendendo? E hoje eu tenho para mais de 100 livros lá, eu acho que dá uns 150 a 200 livros. E o interessante, irmãos, eu já era apaixonado por história. Me apaixonei mais ainda pela história bíblica. Glória a Deus. Geografia bíblica. Então, os meus livros lá, você não vai pensar que eu tenho um livro de teologia, não. Eu tenho muito livro aí de história. Se perguntar história bíblica, pode ir lá que eu tenho muito livro. E já li muitos deles também, porque eu sou fanático por história. Mas, irmãos, nós temos que buscar esse relacionamento íntimo com Deus. E através da leitura, através do estudo. Por isso que eu abri as parênteses e falei para vocês da questão de ler, de buscar a conhecer a Deus. E tem livros muito bons, autores cristãos, que falam sobre o Senhor Jesus, além da Bíblia também, que nós possamos pegar, adquirir conhecimentos a mais. Não é isso? A gente tem que ler a Bíblia, mas também pode ler outros livros para poder crescer no buscar e conhecer a Deus, né? E era essa palavra que eu queria trazer para o irmão. Amém. Que nós nunca viemos a perder o foco em buscar a conhecer a Deus. Porque Ele tem um chamado para cada um de nós. Amém. E se você ainda não descobriu qual é o seu chamado, procure o Espírito Santo de Deus. Porque Ele já sabe qual é. Mas Ele está aguardando você dizer para Ele: Espírito Santo, me ajuda a descobrir qual é o meu chamado. E o que eu preciso fazer para conhecer esse Deus maravilhoso. Amém? Amém. Eu agradeço os irmãos ao Glória a Deus. Eu escutando ali, cooperando ali na reserva de armamento também, nosso pastor e comandante também sabe que a correria é grande, né? Com certeza. A obra é árdua. Mas quando tranquilizou, cheguei aqui bem muitos pontos importantes. E questão da obra. É muito importante a gente se qualificar para fazer a obra de Deus. A qualificação no sentido espiritual e a qualificação no sentido de conhecimento e de sabedoria a Deus, né?
como Tiago vai dizer, né, no capítulo 1, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá. Né? E eu sou prova viva disso. Prova viva disso que muitas coisas que eu implementei fazer sem ter conhecimento daquilo, base daquilo, eu tomava como base a palavra de Deus e o texto de Tiago diz assim, a palavra diz que quem não tem sabedoria pede, eu estou te pedindo agora. E todas as vezes que eu pedi ao Senhor, o Senhor pediu, na sua infinita graça, nos ajudou para a glória de Deus. Como seu único e suficiente Salvador. Se você quiser mudar de vida a partir de agora, eu digo mudar de vida no reino espiritual. Não resista. Não resista ao convite. Porque amanhã pode ser muito tarde. Ao findar o labor desta vida, um louvor, né? Quando a morte ao teu lado chegar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. A escolha é tua. Como o diácono irmão Eduardo Queiroz leu a palavra, a semente foi lançada. Se você quer receber Cristo, vem aqui à frente em nome de Jesus. Se você quer se reconciliar com o Senhor, venha também. E se você quer receber oração, venha também aqui à frente em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Você que tem causa impossível, você que tem causa na mão de Deus, se quiser receber oração, pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Nós vamos orar para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o mesmo, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. É verdade. Ô glória. Ô glória. E a salvação vem do Senhor Jesus. É verdade. Curvemos nossas cabeças em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Senhor e meu Deus. É, Pai. Eis aqui, Senhor, os teus Sim, meu servos Deus. que estão aqui à frente, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, Tu conheces as lutas, as dificuldades. Tu conheces todos os problemas que eles têm enfrentado, Jesus. Mas na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, unificados com a Tua igreja, nós queremos orar pela vida, Senhor, destes homens que vieram aqui, Senhor, que receberam um convite, Senhor, e se dispuseram a vir, Senhor, ao trono da graça, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tu conheces o Cabo Everest, Senhor. Tu sabe a luta, a dificuldade, Tu sabe o que ele tem necessitado. Tu és o Deus que muda a história. Tu és o Deus que faz milagres, Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Jesus, se for na hora da saúde, venha curar ele. Se for na área financeira, venha abrir as comportas do céu, Jesus. Pai, faz assim, Senhor. Eu te apresento o irmão Alex Gomes, Pai. Meu Deus. Ajuda ele a compreender, Ajuda, Jesus, o teu santo ministério. Meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor repreenda todo o mal, tudo aquilo que o inimigo tem arquitetado contra esta vida, caia por terra no nome de Jesus, e que muito em breve, Jesus, ele venha testemunhar do teu agir, do teu poder, da tua glória, da tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada um que está presente, os que não puderam comparecer, abençoa poderosamente também, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos que haverá salvação, libertação e cura no 6º Batalhão e na Polícia Militar do Estado do Ceará. Em nome de Jesus. Levanta homens, Faz assim, Senhor. levanta mulheres, Faz assim. compromissados com a bandeira do Evangelho dentro desta instituição. Em nome de Jesus nós oramos, Jesus, pelo nosso comandante-geral, Coronel Sampaio. Continua abençoando o teu servo, dando saúde, dando vitória, abençoando o trabalho de suas mãos, repreendendo, Senhor, os ataques do maligno contra a vida dele, contra a vida da família. Prospera ele no nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pelo pastor Loredano, presidente da SEMP, oramos pela liderança da SEMP. Continua abençoando estes homens de valor, de honra, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Seja com eles em nome de Jesus. Amém. Aqui o 6º Batalhão foi o primeiro batalhão que eu servi na polícia, né? Eu me formei aqui na 3ª do 6º, que era lá no Maracanaú, né? Isso. O batalhão era no Conjunto Esperança, né?
E eu estava confundindo aqui ainda com a antiga 7ª do 5º, olha aí. Aí quando o irmão estava orando, falando que aqui é o 6º batalhão, e eu, Jesus, olha aí. Que maravilha, né? Aleluia. Amém. Levante suas mãos para o alto, amém? Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. Leva-nos em paz e com segurança para os nossos lares. Aqueles colegas que vão ficar no seu trabalho, Deus abençoa, guarda, livra eles de todo o perigo do mal. E olha também, Pai, por todos aqueles que estão na rua, para guardar toda a nossa cidade, para guardar toda a população. Eu te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém.